Boa noite a todos. É, como é bom poder estar aqui com vocês, como é bom olhar para vocês. É muito especial essa sensação. Enche meu coração de alegria. Bom, é, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram com sugestões sobre temas ou questões que gostariam de ouvir. Mas é claro, é impossível atender a todos, né? E, portanto, eu resolvi falar de um tema que eu acredito ser muito importante e que, em última instância, ele tem um profundo efeito para todos nós. Um tema, inclusive, muito importante, que tem a ver com esse momento, mas que não se restringe a esse momento. E E a relação disso com a nossa saúde, a saúde, não só a saúde física, mas principalmente a saúde física nesse momento, mas a saúde em todos os níveis. E o tema é fé, confiança. É, quando falamos de fé, imediatamente a nossa mente nos remete a questões de religião ou de espiritualidade. Imediatamente a nossa mente associa essa palavra fé a qualquer questão ligada à religião, porque é de alguma forma aonde essa palavra ou esse conceito ele é amplamente utilizado. Portanto, a fé, em última instância, sim, tem a ver com religião, mas tem a ver com, na verdade, com religiosidade, não com religião. Qual que é a diferença entre religião e religiosidade? Existem muitas religiões e cada uma delas tem suas crenças, seus valores, ou seja, cada religião é um sistema. Essas pessoas se unem dentro dessa religião em função das suas crenças, dos seus valores, das suas práticas, e isso cria um sistema. E assim como existem muitas religiões, portanto, existem vários sistemas de religião. Mas todas elas, na verdade, cumprem ou tentam cumprir um papel que é a religiosidade. Então, a religião, ela está muito ligado a um contexto quase que político, onde pessoas que têm as mesmas crenças estão unidas dentro daquele sistema. E diferente de religiosidade, que é aquilo que todas elas, no fundo, buscam, e como a religião tem como objetivo. Então, a religiosidade, uma pessoa que tem religiosidade, é uma pessoa que fez ou faz essa conexão do indivíduo com esse algo maior que atua em todos nós. Então, a religiosidade é algo que está acima das religiões. As religiões nos permitem
acessar a religiosidade, ou é um dos caminhos que nos permite acessar essa religiosidade, que, em última instância, é essa percepção do ser humano de que ele faz parte de algo muito grande, de algo muito maior, ou aquela pessoa que, por vivências, por experiências, ela consegue reconhecer, seja através de situações, seja através de acontecimentos, seja através de experiências ou vivências, ela consegue reconhecer a existência de uma força maior ou de dinâmicas maiores e mais profundas que atuam em todos nós e que transcendem a nossa compreensão racional. Portanto, uma pessoa ela pode ser muito religiosa, no sentido de frequentar muito e se dedicar muito a uma crença ou a sua religião, mas ela não necessariamente tem uma religiosidade, porque o verdadeiro sentido de religiosidade, ela está baseada nessa palavra que é chamada de fé. A fé, o que é a fé? A fé é uma palavra que tenta expressar e que manifesta essa confiança no desconhecido. Portanto, uma pessoa que tem fé é uma pessoa que confia nesse algo invisível, nesse algo desconhecido. Uma pessoa que se sente conectado com esse algo maior. Uma pessoa que reconhece que faz parte de algo maior. Uma pessoa que se sente parte de algo e não está mais tão identificada com o indivíduo, com o eu. Uma pessoa que não está mais tão presa a essa referência pessoal de si mesmo, ou dos seus desejos, ou das suas vontades, ou só das suas necessidades. Portanto, a religiosidade é esse espaço aonde eu confio e me entrego à existência e a uma força maior que atua e movimenta todos nós. Embora isso seja algo invisível, isso se manifesta através de muitos acontecimentos na nossa vida, através de muitas situações aonde se torna inevitável o reconhecimento da existência de algo maior, algo que transcende o tangível, o compreensível, o racional. Então, por exemplo, a constelação familiar, esse maravilhoso presente que o Bert nos traz e nos deu, ele nos traz a percepção e a compreensão e principalmente a vivência de que existe campos de memória que atuam em nós e que nós não temos consciência. A fenomenologia é também uma forma de nos conectar e nos fazer perceber e nos permitir perceber que nós estamos sob a ação de algumas forças e que, mesmo não tendo consciência, mesmo eu não acreditando, isso está atuando em mim. Então, a constelação familiar, ela veio nos mostrar, e especialmente para aqueles mais céticos, que quando você está lá como representante, especialmente quando você entra numa constelação e você está lá como representante, você é movido por algo, algo que você não pode ver, mas o que o seu corpo sente e o seu corpo reage a isso. Portanto, a constelação, ela nos dá acesso a uma vivência e que nos possibilita perceber
a existência de forças maiores atuando em nós, que muitas vezes forças essas estão ligadas à nossa família, especialmente quando falávamos só da constelação familiar, como ela surgiu, a constelação familiar de antigamente, né? Que ficava muito presa ou limitada a essas dinâmicas da nossa família. Com as novas constelações, o que a gente observa é que existem forças dentro de outras dimensões que transcendem o campo da família e que atuam em nós. Que existe outros campos que são maiores e que também se conecta comigo, com a minha família e que atuam também em nós. Dessa forma, as constelações, de como elas surgiram e de onde elas estão hoje, elas são um instrumento, um recurso incrível que nos permite vivenciar a atuação de todas essas forças que atuam em nós e que a nós elas são invisíveis, mas que o nosso corpo, quando nós nos dispomos a vivenciar isso, isso se manifesta em nós através de movimentos, através de sensações, através de imagens, através de aromas, através de reações, e mesmo consciente, absolutamente consciente de quem nós somos, no papel de representante, eu posso perceber a existência dessas forças me movimentando e atuando em mim, seja no meu próprio sistema ou seja eu como representante de outras pessoas. Portanto, quando nós estamos falando de fé, de confiança, nós estamos falando exatamente disso, dessa vivência consciente da existência de forças que atuam em nós. O que significa isso? Significa que nós tenhamos consciência ou não, isso tudo atua em nós. Então, o que acontece com uma pessoa que não tem fé? O que acontece com uma pessoa que não tem conexão com a existência e a atuação de todas essas forças que atuam em nós? Essa pessoa, ela está absolutamente desconectada de algo maior ao qual ela faz parte. E mesmo isso tudo atuando nessa pessoa, ela não aceita e não reconhece a existência de todas essas forças. E como uma pessoa que não está conectado a tudo isso, que não sabe da existência disso tudo, ou até mais que isso, não acredita e não se relaciona com esse universo invisível que atua em todos nós. Como será que essa pessoa se sente diante da vida? Como será que uma pessoa assim se sente diante das situações da vida? Como que uma pessoa assim se sente diante de um momento como esse? A que ela recorre? No que ela se apoia? No que ela acredita? Como ela se sente? Portanto, a nossa desconexão com esse algo maior que atua em todos nós me faz me sentir rompido, desconectado com esse algo maior. Então, a gente diria que uma pessoa assim, por mais que ela vá na sua igreja, por mais que ela pratique orações, né? Ela está desconectada desse algo maior. E, portanto, uma pessoa assim, ela acredita apenas no indivíduo. Uma pessoa assim, ela tem uma tendência a acreditar que tudo
que acontece na vida depende dela, que, que as coisas que acontecem puramente por acaso, ela não consegue ver uma relação entre os eventos e os acontecimentos da vida e das situações da vida. Ela não para ter entender as mensagens que chegam a ela através das circunstâncias, quando algo acontece e que poderia ser uma experiência, uma compreensão de algo maior, ela atribui isso totalmente ao acaso, ela não consegue ver a relação que existe entre os acontecimentos, não só nas inter-relações, mas em campos maiores. Portanto, ela está aprisionada na dinâmica do indivíduo. Ela se sente, em última instância, absolutamente só. Ela se sente, em última instância, tendo como único aliado dela a mente e a inteligência dela. E é claro que uma pessoa, numa circunstância como essa, ela só tem a sua mente para se relacionar. E isso é uma situação muito difícil. Isso é uma situação muito difícil porque ela não reconhece que ela faz parte de algo maior. E não reconhecer que faz parte de algo maior é algo que me diminui, é algo que me aprisiona totalmente dentro da minha mente. Portanto, quando eu falo sobre fé e sobre religiosidade, sobre confiança, eu estou falando exatamente disso. Eu estou falando dessa nossa possibilidade de ter essa vivência, essa confiança na existência desse algo maior que nos movimenta, seja no campo da família, seja nos campos coletivos, seja nos campos religiosos, enfim, todos os campos aos quais eu pertenço, isso tem uma atuação em mim, isso atua, interfere na forma como eu me sinto, na forma como eu reajo diante dos acontecimentos da vida, e isso interfere profundamente nas minhas decisões, isso interfere profundamente nas minhas imagens internas, que é o que acaba determinando as minhas atitudes, os meus comportamentos. E tudo isso, em última instância, determina como eu me sinto. Isso, em última instância, determina como funciona cada uma das minhas células. As minhas células, elas são estruturas muito evoluídas. Elas têm uma forma de funcionamento que é totalmente conectado ao meu estado geral. Portanto, elas reagem e agem e reagem totalmente conectado com o meu grande estado geral, seja um estado de tristeza, um estado de alegria, um estado de confiança, ou um estado de medo, de pânico, ou um estado de angústia, ou um estado de desconfiança. Portanto, toda a forma como nós nos sentimos tem uma atuação imediata no batimento cardíaco, na minha alteração, na minha respiração, no funcionamento e no metabolismo de cada célula, na ação do processo de absorção dos alimentos ou até mesmo na excreção desses alimentos. Então, todo o meu estado emocional, toda a minha reação espiritual, ela tem um efeito profundo em todos nós. Quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que se curaram de doenças, entre aspas, incuráveis, e que eram pessoas profundamente religiosas ou que tinham muita confiança e que fizeram coisas muito profundas nesse sentido religioso e obtiveram curas. Então, a fé, ela tem a capacidade de curar uma pessoa, sim,
Mas não é por causa de uma coisa de milagre. O milagre ele se processa quando essa fé tem a força de mudar o metabolismo celular, quando ele tem a força de mudar o funcionamento de cada célula, quando ela tem a força de mudar o meu batimento cardíaco, mudar a minha respiração, mudar a tensão de cada músculo. Portanto, a fé por si é um estado que me eleva a um pleno e uma entrega de um pleno funcionamento físico. E, ao contrário disso, a tensão, as angústias, os conflitos internos, tudo isso leva o corpo a funcionar num estado e numa velocidade e num estado de desgaste que acaba trazendo sintomas, que acaba trazendo doenças e que muitas vezes leva mesmo à morte. Eu falo aí de uma morte precoce por doenças, por assim dizer. Porque a morte é uma coisa natural da vida, né? Não somos contra a morte, pelo contrário, a morte é o jubileu da vida, né? É aquele momento supremo da vida. Mas eu estou falando de qualidade de vida. Eu estou falando de como você pode lidar com as dificuldades que surgem na vida com leveza, com serenidade, com confiança. Eu estou falando da possibilidade de como nós encaramos as questões que a vida traz e que fica além do meu controle, seja a surpresa pela morte de alguém, seja uma pandemia, que essa, por exemplo, estamos todos sobre a ação de, seja uma reação de traição de um amigo ou da nossa companheira ou do nosso companheiro, seja um acontecimento grave nas finanças, não importa. Ao estarmos vivos, nós nunca sabemos o que vai acontecer conosco no próximo minuto, em qualquer nível. Nós não sabemos, né? Nós somos constantemente, diariamente, surpreendidos por situações que movimentam sensações dentro de nós, boas e às vezes sensações difíceis, de dor, de frustração, de tristeza, de raiva, não importa. Agora, quando nós permanecemos aprisionados a esse nível de consciência, onde eu só me relaciono com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu tenho como concreto, eu me desconecto, o meu olhar se desconecta desse algo maior que está atuando em mim. Portanto, se eu não tenho essa conexão com esse algo maior, eu tiro de mim esse recurso, essa ferramenta de poder trazer ou resgatar um equilíbrio no meu funcionamento celular. Portanto, a ciência já sabe e já provou claramente que o estresse é um dos grandes fatores de surgimento de sintomas e de doenças. O estresse agudo ou estresse crônico. Portanto, o que é um estado de estresse? É uma situação onde o corpo ou as células elas estão trabalhando num modo não natural. Elas estão trabalhando, tendo que trabalhar em excesso. O metabolismo ele está acelerado. Os músculos, as células musculares, elas estão sendo excessivamente exigidas e o músculo está lá contraído, com dor, com tensão. O intestino, ele não funciona direito e aí o medo faz com que todo o nosso sangue, toda a nossa energia vá para os músculos, porque numa situação de medo, o nosso corpo entende, a nossa mente entende que o músculo precisa estar forte para sair correndo, fugir, é aquele mecanismo de luta e fuga. E com isso, o intestino diminui o seu funcionamento, e com isso uma pessoa tem prisão de ventre. Então, portanto, uma situação de estresse,
Em última instância, pode dar prisão de ventre, pode dar dor muscular, pode alterar a minha capacidade de percepção, a minha memória. Por quê? Porque o corpo ele está num instante com estado de alerta. Portanto, todas as nossas dimensões de existências, elas estão atuando e agindo no meu corpo físico. E é através do meu corpo físico que eu me relaciono com esse todo. Então, num momento como esse, estar muito preso ao indivíduo ou puramente aos sentimentos ou às minhas relações pessoais é um momento muito desfavorável para você conseguir resgatar a calma, a serenidade, a tranquilidade e, com isso, estar num estado físico aonde as células possam estar funcionando de forma serena, de forma natural, de forma tranquila, e com isso nós estarmos produzindo o sangue na velocidade normal de produção. Nós produzimos células sanguíneas e nós produzimos linfócitos eosinófilos, que são as células de defesa, constantemente. Num estado de tensão, todo o metabolismo ele se altera. E aí as células imunológicas, elas diminuem a produção. Isso significa nós diminuímos o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque todo o corpo ele se volta para a produção mais de hemácia, porque a hemácia é necessária para transportar o oxigênio e porque existe uma situação de tensão, e numa situação de tensão eu preciso de músculo, e para o que leva o oxigênio para os músculos são as células sanguíneas. Portanto, existe uma profunda e íntima relação entre todo o nosso funcionamento físico, o nosso estado emocional e a minha conexão com esse algo maior, que é a fé, que é a confiança. Portanto, tudo isso está intimamente ligado, totalmente conectado. E o que nós vivemos e sentimos no nosso corpo é a consequência dessa minha conexão ou desconexão com todos esses outros níveis que atuam em nós, seja o corpo emocional, o corpo psicológico, seja o corpo sistêmico ou o corpo espiritual. Como falamos aqui de espiritual, nós estamos falando de algo muito maior. Não estamos falando de espírito, não estamos falando de religião, nós estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando dessa força que o Bert chama de força criativa, essa força que movimenta tudo. Para as pessoas religiosas, estamos falando talvez de Deus, apenas como linguagem. Eu não gosto muito de usar essa palavra. Não gosto porque quando falamos de Deus, imediatamente associamos a algo humano, bravo e vingativo. E não existe isso. Isso é uma bobagem. Isso não existe, né? O que existe, o que a gente pode vivenciar, e vivenciar mesmo, é a existência dessas forças que atuam dentro de nós. Portanto, quando falamos de espiritualidade aqui, estamos falando, como o Bert se refere, a essa força criativa. Essa força que movimenta tudo, que dá sentido a tudo, e que mesmo num momento a gente não entendendo algo, com o passar do tempo, dos anos, algo fica claro e a gente pode compreender e podemos ver as relações que existem entre tudo. Portanto, num momento como esse, a pessoa que tem fé, ela pode estar tranquila, ela pode estar confiante. Porque se tudo isso está acontecendo, mesmo que eu não tenha uma compreensão do porquê tudo isso está acontecendo, eu estou tranquilo, eu estou confiante. Eu sei que se isso está acontecendo, isso é um movimento muito grande que está sendo movimentado por essa força maior. E que isso está certo, que isso está absolutamente certo.
Bom, mas então eu não tenho nada para fazer? Sim, é claro que eu tenho coisas para fazer. Eu devo usar máscara. Eu não devo ficar com eu não devo ficar com medo do vírus ou com medo do Covid. Eu devo ter respeito por isso que está presente. Porque se isso está presente, está certo que isso está presente. Então, eu tenho uma responsabilidade diante disso que está presente. Eu não posso combater isso, mas eu posso encontrar uma forma com respeito de lidar com isso. E essa forma de respeito, aonde eu entendo até onde vai a minha responsabilidade e a partir da onde eu já não posso atuar, é nesse lugar que eu posso encontrar a paz. É nesse lugar que eu posso encontrar a serenidade. É nesse lugar que eu posso vivenciar a minha fé, a minha confiança. E é exatamente nesse lugar que o meu corpo volta a relaxar, que eu volto a ficar tranquilo. E aí, talvez, nesse ponto também surjam algumas questões. Mas, meu Deus, o que vai ser depois? Bom, o que vai ser depois vai ser vivido quando isso chegar. Simples assim. E aí eu volto de novo para esse lugar aonde eu posso relaxar, aonde o meu corpo volta a funcionar tranquilamente, onde o meu intestino volta a funcionar normalmente, onde o meu sono pode estar mais tranquilo, aonde eu trago as condições de consciências necessárias para que o meu corpo funcione, para que o meu corpo atue da forma mais saudável. Portanto, eu tenho algo a fazer, eu interfiro nisso, mas eu interfiro até um ponto. Mas mesmo que essa minha interferência ela seja só até um ponto, essa interferência é essencial, ela é fundamental. Não só para mim, para o meu corpo, para o meu funcionamento, mas também para aqueles que estão à minha volta. Como você quer estar perto de quem? Você quer estar perto de uma pessoa serena, tranquila, que lida com isso com serenidade? Ou você quer estar perto de alguém que está em pânico, assustado, paranoico, desesperado, ou enfurecido, ou revoltado com tudo isso que está acontecendo? Bom, cada um é livre para estar perto ou se conectar com quem sente afinidade. Também está certo. Às vezes, nós estamos diante de pessoas assim. Mas estar nesse lugar onde eu tenho fé, eu tenho confiança, isso me traz serenidade, isso me traz centramento, isso me traz sabedoria. E mais que isso me traz criatividade, que é a capacidade que nós temos de fazer algo novo a partir de algo que existe. É a capacidade que nós temos de transformar ou unir coisas afins e, a partir disso, trazer algo novo, criar algo novo. Então, a criatividade, ela surge também dessa conexão, desse lugar aonde você tem a possibilidade de perceber, de intuir e de criar algo novo. Portanto, a fé, a confiança, ela é um elemento essencial, além de outros, mas ela é essencial para que eu possa, nesse momento, num momento difícil como esse, mas também em qualquer momento difícil da vida, não importa qual, de me mover para algo maior do qual eu faço parte. Me entregar a isso e me permitir relaxar. E me permitir, me dar a autorização conscientemente de que está tudo certo assim. Mesmo que eu, na minha limitada compreensão intelectual daquela situação, não consiga entender,
o que tem por trás disso. Portanto, a fé, ela é algo muito importante, muito necessária. E, como eu disse, não está ligado a uma coisa de religião. Está ligado, sim, a uma entrega a algo maior. A confiança no invisível. Isso é fé. A fé é um estado aonde eu me conecto com o invisível, aonde eu respeito a existência disso e onde eu posso vivenciar como isso atua em mim, como isso movimenta algo em mim. Portanto, a fé tem a ver com entrega, a fé tem a ver com confiança. A fé é algo que transcende o universo das religiões. A fé é algo que me conecta com esse universo invisível, seja ele no campo no nosso sistema, seja ele nos outros tipos de sistema, ou seja ele a essa força, na sua última instância, a essa força criativa que movimenta todos nós. Portanto, a confiança, essa confiança é aquilo que, em última instância, me permite me mover em direção ao novo. A confiança é aquilo que me permite dar um passo diante do desconhecido. O novo sempre é desconhecido. Portanto, para eu vivenciar o novo ou me mover em direção ao novo, eu necessito dessa confiança. Lógico que o medo faz parte, mas a confiança é que deve vencer. Se o medo vence, não existe a confiança. Se a confiança vence, o medo ele existe, mas depois de me mover para o novo, esse medo se transforma em força. Portanto, nós não temos também como acessarmos a nossa força. O ser humano, ele vive muito desconectado de toda a força que existe dentro dele. Nós vivemos muito pouco conectados com toda a força que nós temos, com todo o potencial que nós temos, com todos os recursos que nós temos. Quantos estudos mostram que a gente usa apenas uma pequena porcentagem, 3, 5% do nosso potencial, da nossa força. Então, como que nós acessamos a nossa força? Acessar a nossa força exige de nós coragem, exige de nós confiança. Quando valorizamos o medo, a segurança, isso me impede de vivenciar a coragem. Isso me impede de vivenciar a confiança nesse algo maior. E se eu estou impedido de vivenciar essa confiança, também eu não acesso a minha força. Portanto, aquelas pessoas fortes são pessoas que confiam. São pessoas que se dispõem a se mover no desconhecido. São pessoas que se entregam a algo novo. São pessoas que aceitam que o medo faz parte, mas não se deixam paralisar. E que vivenciam o novo, mesmo com a ameaça do fracasso, mesmo com a ameaça da morte, mesmo com a ameaça da imagem, ela confia, ela vai adiante, ela arrisca, ela se expõe, ela se permite a isso. E é claro que quem dá o passo em direção ao novo ganha como presente a força. Então, essa força que todos nós temos, nós só podemos acessar quando nós nos expomos ao novo. Só que para nos expor ao novo, nós precisamos de quê? De confiança. Precisamos de fé. Precisamos, em outras palavras, de entrega. Portanto, esse é um momento na nossa vida que exige de nós, ou que nos confronta muito fortemente com esse tema, que é confiança, fé, entrega. E aqueles que podem fazer isso, aqueles que ousam fazer isso, ganham como presente a força.
se tornam criativos, relaxam, alcança outro nível de consciência, alcança outras dimensões que atuam na nossa vida. E com isso, ganham algo novo com tudo isso que estamos vivendo. Portanto, isso é um presente. Isso é uma possibilidade. Não só de nós olharmos para tudo que isso movimenta dentro de nós, mas para nós nos movermos e irmos além disso e podemos deixar para trás sensações, limites, medos, angústias que já não precisam mais estar nessa nova fase, nesse novo momento. Esse é um momento maravilhoso também para a gente se despedir de tudo aquilo que era um peso, que já não é mais necessário. Muitas coisas, muitos sentimentos que carregamos lá da infância, de mágoas, de ressentimentos, de conflitos, e que reclamamos. Esse é um momento perfeito para nos despedirmos disso e recomeçarmos com força, com confiança, com entrega. Esse é o momento perfeito para você entrar em contato com todas essas emoções ou essas questões mal resolvidas e poder dar um passo além, com coragem, com confiança, com fé. Esse é o momento de renascimento. Esse é o momento onde nós podemos renascer. Nós temos tudo para renascer. Esse é o momento que toca e exige de nós algo muito profundo. E dizermos sim a isso é surfar essa onda, é se permitir virar uma página, é olhar para o essencial, é despertar para uma nova consciência, é ampliarmos a nossa consciência sobre o que é essencial para mim, o que é essencial na vida, né? O que é essencial nas minhas relações, o que eu valorizo, o que me faz falta. O que de fato eu preciso, o que de fato é importante para mim. E o que eu posso deixar, o que eu posso largar, o que já não é mais necessário, o que eu venho carregando como uma pedra de mágoas, de ressentimentos, de preso no passado, e o que eu posso deixar, aproveitar 2020 e deixar isso para trás. E me conectar com algo novo, que envolve coragem, criatividade, que me expõe a realizar uma ideia que eu tenho, uma vontade que eu tenho, e que até então o meu medo me paralisava, né? O que é um momento propício para eu arriscar, para eu me expor, para eu dar esse passo, né? Confiar na vida. É um momento de mudança, é um momento de transformação, é um momento precioso. Nós, em 2020, todos que estão vivos estão tendo essa possibilidade. Isso é um presente. Mas isso exige de nós confiança, fé, entrega, um sim sorrindo, né? E mais do que isso, a gente exige que, para que a gente dê esse espaço, a gente se despeça de passados, de ressentimentos, de crenças, de valores. E que a gente se entregue nesse desconhecido. Confia, né? E isso leva a nossa imunidade lá em cima. Isso nos permite nos mover para o novo. Isso nos permite curar feridas. E muitas feridas, elas só podem ser curadas não por eu querer resolver algo, mas simplesmente por abandonar, desistir de tentar mexer naquilo, de tentar resolver aquilo. E eu posso me envolver com o jardim e cuidar do jardim, ao invés de ficar lá remoendo ou buscando culpados ou me ressentindo com algo. Ou posso curar algo descobrindo a cozinha. E eu descubro agora que eu gosto de cozinhar e que eu posso aprender a cozinhar. Ou agora
eu posso falar em público, e é uma coisa que eu sempre tive medo e acreditava nesse medo. Então agora eu vou aproveitar e vou me expor e viver a emoção de falar em público e ver meu coração bater e ver que não acontece nada, e no final eu me sinto mais forte e eu pude ir além e eu pude alcançar algo. Então esse é um momento propício para a gente confiar. E confiar não é só confiar na vida e que tudo vai ficar bem. É confiar que eu posso me mover para o novo. É confiar que tudo está aí disponível e que só acesso à minha força se eu me disponho a isso. Mas eu preciso me dispor a isso. Não adianta esperar um milagre. Muitas pessoas fazem uma constelação e ficam aguardando pelo milagre. Passa meses, passa anos, elas voltam e falam, eu constelei isso e até agora gostaria de fazer uma outra constelação. Existe algo ainda que me prende. E, na verdade, muitas vezes o que prende é isso, essa não despedida do passado. E essa insistência em manter imagens antigas e não confiar nas novas imagens e se entregar a essas novas imagens e, a partir disso, ter novas atitudes diante da vida, das relações e das situações, aonde eu me despeço do medo e eu me entrego, eu confio, eu vivo esse novo. Portanto, é um momento muito precioso que nós que estamos vivos em 2020 estamos recebendo. Nós todos fomos muito presenteados. A humanidade está sendo presenteada por um momento tão especial. E é tão especial porque ele toca a todos, de uma forma ou de outra, ou cada um de uma forma. E é um momento tão especial porque tudo isso fica muito intenso. Tudo que foi tocado fica muito intenso. Portanto, muitas pessoas, especialmente as pessoas que estão mais conscientes e que se trabalham, que já se conhecem um tanto, esse é o momento onde elas estão usando para dar passos muito importantes. Estão fazendo descobertas, estão tendo coragens de fazer coisas que elas nunca tiveram coragens. Elas estão ousando a se mover no desconhecido e, com isso, se permitindo fazer coisas que no passado elas não acreditam que jamais faria. Seja por preconceito, seja por medo, ou por medo de que as pessoas vão achar. Então, assim, especialmente as pessoas que já estão mais trabalhadas, esse está sendo um momento muito especial, porque elas estão surfando a onda e para elas isso não é uma coisa de medo, mas pelo contrário, está sendo bom e elas estão se expondo e dando passos e vivendo coisas muito novas e criativas nesse momento. Bom, isso era o que eu queria falar um pouco hoje sobre a fé, a confiança e como tudo isso pode atuar em nós. E eu gostaria, se vocês estiverem de acordo, da gente fazer uma vivência, uma meditação, onde a gente possa olhar para isso, olhar para esse tema, né? Vocês estão de acordo? Será que devemos fazer isso? Sim, vejo muitos levantando a mão, muitos fazendo positivo. Então, ótimo, vamos lá. Então, eu convido vocês, como todos vocês já sabem, e sabem muito bem já fazer isso, ir para dentro. Fechamos os olhos e sempre é maravilhoso soltar o ar, né? Simplesmente soltar o ar e soltar o corpo. O sim, ele começa com isso, com um movimento para dentro, com um sorriso nos lábios e soltando o corpo, deixando o corpo pesado e apenas e somente apenas testemunhando nesse movimento para dentro aquilo que eu noto no meu corpo. Às vezes tensões, às vezes dores, às vezes tenho sintomas, às vezes tenho alguma doença.
Não importa. Você faz o movimento para dentro e se deixe encontrar com aquilo que surge. Seja lá o que for. Às vezes é um sentimento de medo, às vezes é um sentimento de ansiedade, às vezes é um pensamento super negativo, às vezes é uma tristeza, às vezes, nesse movimento para dentro, você se conecta com um órgão ou algo que está adoecido. Não importa, nós estamos no movimento de nos conectar com a nossa confiança. Portanto, seja lá o que você encontra, sorria para isso e solte ao corpo. Entregue o seu corpo à cadeira. A cadeira representa, nesse momento, a nossa espiritualidade. A cadeira, nesse momento, representa esse algo maior ao qual eu posso me entregar profundamente. Eu entrego o meu corpo. É como se eu entregasse o meu corpo nas mãos dessa força maior, com confiança. Com tudo que eu observo. E eu internamente sorrio para isso, conectado com aquilo que está presente, não importa o que. Um sintoma, uma doença, uma dor, uma tensão, um medo, não importa. Experimente simplesmente entregar o corpo, deixar ele ficar pesado na cadeira, onde a cadeira representa essa força criativa, essa força que sabe de tudo, que está além do campo da família. E internamente, e eu sei que para alguns ainda é difícil, experimentem sorrir, se entregar a isso e sorrir. E vocês podem também soltar os braços. E para alguns é até bom abrir os braços, como se estivesse boiando. E soltar o ar. É impossível entregar o meu corpo sem soltar o ar muito profundamente pela boca. E eu solto o ar. E eu sorrio e eu digo sim a isso que eu encontro nesse movimento para dentro. Se é o medo, se é a dor, se é a tensão, se é a doença. E eu me deixo ser acolhido por essa força maior. Eu deixo que isso me abrace, eu deixo que isso me conduza àquilo que eu preciso, àquilo que é necessário. Profundamente. Eu confio que esse algo maior pode me mover para aquilo que eu preciso. Eu confio, eu me entrego, que mesmo não sabendo do que se trata, esse algo maior pode restabelecer algo em desequilíbrio. Que esse algo maior me mova, me conduza e cure aquilo que é necessário. Que reequilibre aquilo que é necessário. E a única responsabilidade que eu tenho nesse momento é confiar, é soltar o ar, é me entregar, é deixar, parar de lutar, de resistir, é deixar que isso haja em mim, mesmo que eu não saiba no que e em que em mim isso está agindo.
Eu simplesmente digo sim e confio. Solto o corpo. E cada vez que eu solto o ar, eu me entrego mais profundamente a isso. E apenas me torno testemunha de tudo que surge, seja sensações, imagens. Não importa, tudo é perfeito. Ah, e a cada expiração eu me entrego mais profundamente. E dentro dessa entrega mais profunda, eu deixo vir uma imagem lá no horizonte de uma luz que banha a mim, a todos, a natureza. Essa fonte de força, de energia, e eu olho para essa luz, para esse sol, que representa essa força criativa que movimenta tudo. E eu me deixo ser banhado por isso. Eu deixo que toda essa energia que chega a mim atue nas minhas células, atue nos meus traumas, atue nos meus medos, atue em tudo aquilo que é necessário. Deixe que essa luz atue nas células, no meu sistema nervoso, nos órgãos que estão precisando ser revitalizados, nos músculos, no meu coração, no meu intestino, nos meus rins, no meu fígado, nos pulmões, na minha pele, no meu cérebro, nas minhas glândulas que controlam todo o meu metabolismo. Eu me entrego e me deixo ser banhado por essa luz, por essa força. E eu apenas entregue, e com essa imagem de luz e observando o meu corpo, eu digo sim e relaxo. Eu entrego. E eu deixo isso atuar em mim por alguns minutos, onde eu não preciso fazer nada. Absolutamente nada. Onde eu não preciso saber nada. Eu apenas estou entregue sobre a ação de algo muito maior e permitindo que isso haja, atue, não só no meu corpo físico, mas no meu sistema, nos outros tipos de sistemas que atuam em mim. Eu apenas me entrego. Eu apenas confio. Eu apenas permito que isso tudo haja em mim.
Eu me deixo ser conduzido. Entregue. Ah. E eu vou soltando o ar e me entregando mais profundamente. Isso é confiar. Isso é ter fé. Isso é se deixar ser movido ao novo. Isso é se permitir ir além daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei. Isso é me deixar ser movido para o novo, para o desconhecido. E confiar, dizer sim, sorrir. Por mais que dê medo, eu digo sim. Nada de ruim pode acontecer nesse momento. Apenas entregar. E mesmo que eu possa fazer isso por um único minuto, no meio de todo esse tempo, isso tem a força de curar algo. Isso tem a força, por um minuto que seja, que eu posso vivenciar essa entrega plena, essa confiança plena. Isso tem a força para curar, colocar em ordem desordens, curar doenças. Muitas vezes só precisa de um minuto e às vezes menos que um minuto. Simplesmente me conectar com algo muito profundamente, entregue totalmente. Isso tem a força de reequilibrar algo, de algo, colocar algo que não funcionava mais em funcionamento. Portanto, o tempo aqui, ele não existe. No momento que podemos entregar plenamente, algo entra em movimento. E agora não mais pela minha vontade ou desejo, mas sim porque eu me deixo ser conduzido por esse algo que sabe, que conduz tudo. Uma entrega profunda. Uma confiança profunda. Uma fé. Uma conexão com essa força curativa, sábia e criativa. Um ato de profunda religiosidade, religação, conexão com esse algo grande de onde nós viemos e para onde nós vamos um dia. Mas permanecemos aqui nessa vida conectados com isso. Uma experiência sua, uma experiência individual como todo, com essa força. E cada vez que eu solto o ar, mais entregue, mais pleno, mais confiança. É a confiança num nível mais profundo, mais entregue, onde eu abro mão do controle, onde eu abro mão do querer saber, onde eu confio no desconhecido, onde eu me entrego a essa força
Isso, e sendo banhado por essa luz e atuando, está atuando. Um momento onde eu posso vivenciar a fé, a confiança, a entrega, sem saber, apenas entregar, confiando. Isso. E devagar, mas ainda conectado com essa força, nós agora podemos fazer um outro movimento diante dessa luz, diante dessa força, dessa entrega, que é simplesmente nos curvar, baixar a cabeça e nos colocarmos pequeno diante desse algo tão grande que atua em todos nós, o desconhecido. E internamente, pequenos diante desse algo grande, podemos dizer de cabeça baixa que é um ato de humildade. E talvez alguns queiram até pôr a mão no peito, no coração, e com a cabeça baixada, podemos dizer sim, com coração. Sim, eu me abro para o novo. Sim, e aí cada um pode completar. Eu deixo ir, e aí você completa aquilo que você pode se despedir. Seja um sentimento, um pensamento, não importa. Sim, eu deixo isso para trás. Sim, eu deixo ir. Sim, eu posso me despedir disso. O medo, ou a desconfiança, ou os sintomas, tanto faz. Cada um complete a frase com aquilo que é para você. E eu digo isso sorrindo, com um leve sorriso nos lábios, de cabeça baixa. Sim, eu agora fico de acordo. Sim, eu agora solto isso. Eu deixo isso ir. E devagar, conectados, presentes com você,
com aquilo que está. Eu me deixo voltar para uma posição e, portanto, tudo isso está atuando em mim. E às vezes, um sonho me traz uma resposta. E às vezes, um insight. E outras vezes, eu esqueço algo. Não importa. Nada importa. Eu apenas confio que o que foi necessário aconteceu. Eu apenas confio e relaxo e me entrego. Isso, e vamos voltando. Isso. E se vocês pudessem praticar isso por alguns minutos, todo dia, ir para esse lugar de entrega, de sim, e se deixar ser banhado com confiança por essa força, muitas vezes a imagem de uma luz, de um sol, nos é útil. E se entregar e confiar. Mesmo que durante os 10 minutos que você faça, só por 1 minuto ou por meio minuto, essa entrega aconteceu. Isso é mágico. Mesmo que essa entrega tenha acontecido por segundos, isso tem força curativa, transformadora e que nos põe em movimento ao novo. Então, aqueles que querem realmente, que estão disponíveis realmente, pratiquem isso. 10 minutos por dia. E talvez, como eu disse, no meio desses 10 minutos, apenas por alguns segundos, meio minuto, a entrega foi plena. E é ali onde tudo acontece. É aí onde as curas profundas acontecem em nós. Não só no corpo físico, no nosso sistema, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa reconexão. Nesse momento onde tem essa entrega plena, mesmo que seja por segundos, esse é o momento onde restabelecemos um contato pleno com essa força criativa, com essa existência. E aí ela atua profundamente em mim. Ela me move adiante. Aí ela é livre para atuar em mim. Ela é livre para curar aquilo que precisa ou que quer ser curado, para equilibrar aquilo que está em desequilíbrio. Portanto, mesmo que seja por segundos, nesses minutos que eu consigo essa entrega, nesses segundos, algo profundo se realinha. É questão de segundos. Segundos, não precisa de 1 minuto.
Portanto, às vezes, precisamos de 10, 15 minutos para nós sermos conduzidos para esse lugar, mas tudo acontece em fração de segundos, porque é a força total da vida, onde eu me entrego, onde eu confio plenamente. E é claro que quanto mais eu pratico isso, mais facilmente eu posso me entregar. É como um caminho, num primeiro momento é como desbravar uma mata, depois se torna uma trilha e depois é uma estrada, onde eu acesso isso rapidamente. Então, confiar é essa entrega. Ter fé é essa entrega. Isso é fé, isso é confiança. Não precisamos de nada além disso. Isso é o verdadeiro religiosidade. Religar. Nós nos conectamos com aquilo de onde nós viemos e para onde nós vamos depois que morremos. Ou seja, nós nos reconectamos com a essência, com a fonte. Que delícia estar vendo todos vocês. Que saudades. Muito bom. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje. E quero agradecer o presente de ver vocês, matar um pouquinho das saudades, todas essas carinhas lindas. E então eu desejo a todos o melhor. Deixa eu ver todas as outras páginas, outras pessoas que chegaram depois que eu não tinha visto. Que delícia! Olha só, meu Deus. Muito lindos, muito lindos. Mais pessoas, mais páginas, olha lá. Olha, que lindo, quantas pessoas, que saudades, todas carinhas conhecidas. Opa, passou alguém, será que é a Joana com a bebê no colo? Deixa eu voltar. Sou eu aqui. Isso mesmo, olha só que linda. Ela fez a meditação junto. Que lindo, que lindo. Que lindo ver todos. Que lindo. Mais uma página, vendo várias páginas agora. Ah, que lindo. A Raquel, a Marli. Que lindo. Bom, gente, muito obrigado de ver vocês. Muito obrigado de estar com vocês. Desejo a vocês o melhor. E a semana que vem temos mais um encontro. Boa noite a todos e bom descanso. Obrigado, Gisela. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cris. Obrigado, Raquel, que estão sempre. Marli e Patrícia, que estão sempre por trás, agitando endereços, páginas e organizando tudo. Uau, muito obrigado. E obrigado a todos também pela presença. Boa noite, bom descanso a todos, gente. Um beijo.